Olá, sejam todos bem-vindos. Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. Mais um dia, mais um ensino, mais uma vez Jesus estará aqui conosco. Sim, se revelará a nós, porque onde tem a palavra dele, ele se faz presente. Tem 2 ou 3 pessoas reunidas? Ei, eu estarei no meio de vós, o Senhor disse isso. Então eu estou aqui, você está aí, estamos trazendo a palavra, tem todos os motivos para Jesus estar conosco, estamos reunidos. Amém? Então vamos lá, vamos deixar com que Jesus fale e deixar com que Jesus transforme, porque Ele é a própria palavra. Ele é o verbo que habita no meio de nós, está aqui, a palavra de Deus. Então, a palavra diz o seguinte, ela é a única que é comparada à espada de 2 gumes, que consegue penetrar na divisão entre a alma e o espírito de um homem, de uma mulher, é a palavra do Senhor. Então, quem vai transformar a sua vida não é um coach, não é um mentor, não é essas pessoas, mas sim a palavra de Deus. Quando você ouve e decide, reage a esta palavra que foi ministrada ao teu coração e você decide mudar, eu vou mudar, eu vou obedecer, eu quero me relacionar com o Senhor. Sim, eu quero ter uma intimidade com Deus, Pai. E aí vem a transformação para a sua vida. Só ela é capaz de te transformar e transformar qualquer pessoa. Amém? Então vamos meditar nela. Estamos em Mateus capítulo 5. Hoje vamos ler versículo 9. Estamos falando sobre as bem-aventuranças, conhecido também como o Sermão da Montanha. E aqui diz no versículo 9, bem-aventurados os pacificadores. Ei, você é um pacificador? Uma pacificadora? Bem-aventurado é você. Feliz e abençoado é você. E aqui continua, pois serão chamados filhos de Deus. Então você é um filho, uma filha de Deus. Deus é pacificador. Vamos conhecer o caráter de Deus? Porque se eu vou ser chamada filha de Deus, eu preciso conhecer o caráter do meu Pai, do meu Pai Celestial. O caráter de Deus, como pacificador, se manifesta em criar harmonia, não divisão. Ele não vem dividir nada, mas ele cria paz, cria harmonia entre as pessoas. Ele aproxima, não afasta, principalmente dele. Ele nunca vai se afastar de você, mas ao contrário, é nós que nos afastamos de Deus. Mas ele quer isso, ele quer aproximar, ele quer ser um pacificador entre nós, aproximando pessoas, aproximando pais de filhos, irmãos de irmãos, famílias. Ele quer a harmonia, ele quer unidade, ele quer a paz no lar. E o Senhor também, ele cura feridas. Esse é o caráter de um Deus pacificador. Ele vem para curar feridas, não para aprofundar mais ainda. Desculpa. Porque tem pessoas assim. Sabe que aquela pessoa está ferida, está doente de alma e vai lá e coloca mais o dedo na ferida, não é verdade? Vai lá e traz mais rancor, mais tristeza, mais angústia àquele coração que já está ferido. E o nosso Deus pacificador não, ele cura as feridas. Ele dá descanso à alma das pessoas, e não traz inquietação, não traz perturbação, mas ele traz descanso. E isso é o caráter do nosso Pai, Deus Pai pacificador. Ele é autor da paz, ele é o autor da paz. E o Filho dele, Jesus Cristo, é chamado de Príncipe da paz. Olha como Deus valoriza a paz. Então, pessoas que são pacificadores é amados de Deus, porque ele é o autor da paz, o filho dele é o príncipe da paz. Então, se Jesus é o príncipe, Deus Pai é o rei da paz.
E aí vem você como um filho e é um pacificador. Você une pessoas em vez de dividir. Você traz harmonia em vez de separação, em vez de contenda, de discórdia. Então o Senhor olha para você com o olhar de que, este meu filho é um filho amado, é um filho que eu me agrado dele, porque ele tem o meu caráter, ele consegue chamar a minha atenção. E eu vou trazer um exemplo na Bíblia de uma pessoa pacificadora. Mas vamos lá. Nosso Deus, ele é autor da paz. Na Bíblia, a chama Deus de paz. Romanos 15. Ele não é um Deus de confusão ou discórdia, mas de ordem e de paz. Lá em 1 Coríntios diz isso. É o Deus que reconcilia. Olha que linda essa reconciliação. O maior ato da pacificação foi através de Jesus Cristo. Porque quando Deus envia Jesus na terra, ele está pacificando, reconciliando os homens com Deus. É isso, ele está reconciliando, veio pacificar aquilo que houve no Jardim do Éden, a separação de Deus com o homem. E aí vem Jesus e nos reconcilia, porque um pacificador, qual que é a atitude dele? Reconciliar. Aí vem Jesus e nos reconcilia com o Pai novamente. Isso é maravilhoso, ele restaura o nosso relacionamento com o Pai. Olha que lindo, é o príncipe da paz. Ele quebrou o muro da separação entre nós, trazendo paz pela cruz, através do sofrimento dele. Ele nos reconciliou, nos fez ser chamados filhos de Deus. Ele também restaura relacionamentos. Ele não apenas nos dá paz interior, mas nos ensina a viver em paz. Olha só o que está escrito em Romanos. Se possível, tanto quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Por que se possível? Porque às vezes não depende somente de nós. A gente às vezes quer ter paz, quer ir para os lugares, se relacionar com pessoas e ter paz naquele lugar, ter paz com aquelas pessoas. Mas aqui está falando, se depender de vós. Mas porque às vezes outras pessoas não querem ter paz conosco. E então é melhor evitá-las. Na verdade, não confrontá-las e não ir contra elas. Contorne essas pessoas, contorne. Se possível, contorne, porque nem todas são contornáveis. Tem umas que é incontornável. Então é onde você tem que ter sabedoria para lidar com elas. Por quê? Porque Deus, ele ama quem pratica a paz. Então, se possível, tenha de paz com todos. Caso contrário, tenha sabedoria lidar com essas pessoas que vão contra a paz. E aqui diz que Deus transmite sua paz. Jesus disse, e é verdade, ele transmite a paz para conosco. Se você está precisando de paz agora, clame ao Senhor. Às vezes a sua alma está perturbada, está batida. Lembra que Davi disse, por que está batida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim. Então, às vezes você está batido de alma, está ferido, está perturbado de alma e Deus quer que você tenha paz. Jesus quer que você tenha paz. Veja só esse versículo. Deixo-vos a paz. Ei, Jesus já deixou a paz convosco. E a paz, ela faz parte do fruto do Espírito. É uma das virtudes do fruto do Espírito. A paz. Então, peça o Espírito Santo para te encher, para te cobrir de paz, porque paz não é ausência de problemas, paz não é ausência de tribulações, mas em meio a tudo isso, o Senhor te dá tranquilidade, te dá equilíbrio, te dá uma emoção saudável, te dá domínio próprio, autocontrole, e você tem aquela paz, aquela segurança. Isso mesmo, você tem a segurança de que Deus está com você, de que Deus guia você, de que Deus olha por você, de que Deus protege você, de que Deus responde por você. Isso é a paz que você precisa, é a certeza
certeza de que Deus está habitando dentro de você, que o mundo pode estar um caos, uma desordem. Mas dentro de você flui a paz do Senhor. E qual paz é essa? A paz que Jesus nos deixou. E ele diz bem claro aqui no versículo, continuando, em João 14, 27. Ele diz assim: eu deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz que este mundo te dá. Não é igual a que o mundo te dá. Por que é igual que o mundo dá? Porque a paz do mundo, ela é frágil. Ela é frágil e ela é passageira. Olha só, mesmo ela não é firme em meio às tempestades, não é. Ela é frágil e passageira. Você percebe que entra reis na Bíblia, sai reis. Hoje, no nosso tempo, entra governo, sai governo, cada um prometendo um tipo de paz, cada um. Eu prometo uma paz financeira, o outro, eu prometo uma paz nessa área, e nunca acontece. Por isso Jesus disse: eu não vou dar para vocês essa mesma paz que o mundo dá. Não, a minha é diferente. A minha paz é diferente. E é verdade, porque imagine que pessoas entram em guerra para ter paz. Este é o modo de paz do mundo. Precisam se entrar em guerra, em conflito, matar pessoas para terem paz. E a paz de Cristo você consegue buscando nele. Ele habitando dentro de você, o Espírito Santo habitando dentro de você, você adquire a paz. É simples. Imagina se toda a humanidade buscasse esta paz. Cada um na sua casa, dentro do seu quarto, fechando a porta, falando com Deus Pai, pedindo, clamando: Senhor, venha com a paz dentro de mim, me restaura, me dá equilíbrio, me encoraja. É isso, essa é a paz de Cristo. E aqui nós aprendemos sobre o caráter de um Deus pacificador. E aí é que nós precisamos ser como Cristo, o caráter de Cristo, o caráter de Deus Pai, para sermos chamados filhos de Deus, os pacificadores. Eu quero trazer para você uma pessoa pacificadora, um exemplo de uma pessoa pacificadora. Está em Gênesis capítulo 13, versículo a partir do 5. Abraão. Eu vou dar 2 exemplos de Abraão que ele tentou pacificar. Abraão não era um homem de contenda. Abraão não era um homem de briga. Abraão, ele não gostava disso. Você percebe o caráter de Abraão. Será que isso também fez Deus chamar a atenção de Deus? Além da fé? Pode ser, porque os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E Abraão é um pacificador. Veja só, capítulo 13 de Gênesis, versículo 5. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Você imagina, você ter uma pessoa do seu lado e vocês enriquecerem tanto que aquele lugar não comporta mais vocês. Só que olha que interessante. Aqui você percebe que Ló enriqueceu por causa de Abraão. Por causa de Abraão. Abraão é um sobrinho de Abraão. Deus dá a ordem para Abraão ir para uma terra. E ele vai e leva consigo Ló. Então Ló, ele está rico por causa do seu tio Abraão. E aqui diz no versículo 7. Por isso que, pela tanta riqueza no qual a terra não podia sustentá-los, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e de Ló. Entre os pastores. Nessa época, os cananeus e os fariseus habitavam naquela terra. Então, Abrão, o pacificador, é assim que eu penso, Abrão, o pacificador, disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Olha só que interessante. Ele está falando: Ló, eu não quero ter contendas com você, nem o meu pastor com o seu pastor. Mostra a característica de um pacificador.
porque Abraão ele se preocupa tanto nos seus relacionamentos como nos relacionamentos dos seus funcionários. Ele quer que tudo dele vá bem. Ele quer que a empresa dele também esteja em ordem. Ele quer que a casa dele esteja em ordem. Aqui é o relacionamento dele com o sobrinho, então eles são família. Ele quer que esteja em ordem, em equilíbrio, sem desavenças, sem confusão. Ele quer que tenha paz. E na empresa dele? Sim, é os pastores. Os pastores são trabalhadores de Abrão. E ele está dizendo, ei, eu quero também que dentro dos meus negócios vá tudo bem, sem conflito, sem confusão um com o outro. Não quero ver funcionário brigando, meus funcionários brigando com os teus funcionários, Ló. E aí, olha que interessante. Ele diz assim, eu não quero, não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Ele coloca tudo isso acima da riqueza. Olha que bonito. Abraão coloca tudo isso, a paz, a harmonia, acima da riqueza. Aí ele diz assim no versículo 9, aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. E se for para a direita, irei para a esquerda. E o interessante que Ló, a atitude de Ló foi uma atitude egoísta, de um homem que só pensava no financeiro. Porque Ló deveria ter tido uma reação assim, que isso, tio Abraão, jamais deixarei o Senhor. Vou fazer com que os meus pastores se entendam com os teus. Não vou, eu sou leal ao Senhor, o Senhor me trouxe. Porque Ló não tem pai, o pai dele, que é o irmão de Abraão, faleceu. Por isso até mesmo Abraão leva com ele. E aí Ló nem pensa na família, não pensa no tio dele, que se compadeceu dele. Ele pensa no financeiro, aqui diz, ele olhou então, o Ló, então olhou e viu todo o Jordão, o Vale do Jordão, bem irrigado, até Zoar. Era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito. E aí, o que acontece? Ele pede para ir para esses lugares, para as campinas mais bonitas e mais belas. Ele nem pensou no tio dele. Ele deveria deixar tudo e falar, tio, jamais vou te abandonar, vou te seguir. O Senhor me chamou e eu vou ser leal ao Senhor. Lembra de Ruth com Noemi? Aonde fores irei, aonde morreres morrerei. Olha que fidelidade. Aonde você for sepultada, eu serei sepultada. Isso é fidelidade, isso é voto, isso é pacto de fidelidade. Mas não é o que Ló faz com Abraão. Ele é egoísta, ele olha para as colinas e fala, então eu vou para cá. Eu vou para cá. E aí mostra que Abraão é um homem pacificador. É um homem que busca ter harmonia entre a família dele, acima de qualquer coisa. E Abraão não teve só essa atitude, não. Ele teve outra, que está escrito em Gênesis 18, a partir do 20, que tem a ver com também Ló. Porque Ló, sendo egoísta, ele olha as campinas mais bonitas, mais belas, vai para Sodoma e Gomorra. E ali diz o seguinte, versículo 20, disse-lhe, pois, o Senhor, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido, senão eu saberei. Aqui é o Senhor falando para Abraão sobre o plano dele de destruir Sodoma e Gomorra. E no 22 diz assim, os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse, exterminarás os justos com o ímpio? Olha o pacificador. Olha ele tentando pacificar Deus e os homens, porque o verdadeiro pacificador tenta trazer também essa reconciliação de Deus com os homens. Foi o que Jesus fez. Foi o que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele trouxe a reconciliação nossa com o Pai. E Abraão tem essa atitude também. Exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda destruirá, não pouparás o lugar por amor a 50 justos que nele estão?
Acontece que não tinha 50, nem 40, nem 30, nem 10, nenhum justo. Mas, por amor a Abraão, Deus livra Ló. Deus livra Ló de tudo isso. E ainda permite que Ló e sua família fuja. Mas acontece no meio do caminho que a mulher de Ló desobedece uma ordem do Senhor. E ali ela fica como uma estátua. Tá vendo que Deus, ele pensa na família? Ele poderia livrar só Ló, mas ele livrou Ló e a sua família, porque um homem só é completo com a família. Amém? Então, homens e mulheres de Deus, sejam pacificadores do seu lar. Ei, há alguma contenda? Há algo que está em desavença, em desequilíbrio na sua família? Traz o equilíbrio, traz a reconciliação. Alguma desavença, algum desequilíbrio que precisa de reconciliação na sua parentela? Seja um pacificador, você será chamado filho de Deus. E mais ainda, você imagina Deus te chamando de filho? Filho amado, esse eu me agrado. Olha como ele age como o meu caráter. Com o meu caráter, ele parece com o pai. Tal pai, tal filho, não é assim? Então imagina, o mundo não diz assim lá fora, tal pai, tal filho. Imagina, você será assim com Deus, o mesmo caráter. Amém? Vamos orar? Pai, damos graças ao Senhor. Muito obrigada por esse dia maravilhoso. Obrigada, meu Pai, porque aprendemos que sermos pacificadores, reconciliadores, mediadores, Pai, da paz. Estamos, Senhor, parecidos contigo, tendo o mesmo caráter que o Senhor. Queremos ser, sim, conhecidos como os filhos de Deus. Pai, Jesus, quando esteve nessa terra, ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. Senhor, as pessoas, muitas das vezes, o contato que elas vão ter com relação ao Senhor será primeiramente conosco. Então, que quando elas chegarem até nós, que elas conheçam a Ti, em nome de Jesus, através da nossa vida. E quem nos ver, verá o Senhor, porque somos pacificadores, parecemos contigo, somos como nosso Pai Celestial. Senhor, muito obrigada. Obrigada, Pai, porque o Teu caráter tem sido um manifesto na nossa vida, que a cada dia possamos ser melhores, melhores e melhores, Senhor. Melhores pessoas aqui na terra, e melhores filhos para o Senhor, e melhores maridos, melhores esposas, Senhor, melhores pais, melhores filhos, melhores amigos, que assim seja na nossa vida. Em nome de Jesus, que aonde o Senhor nos inserir, aonde o Senhor nos enviar, sejamos pacificadores destes lugares, que as pessoas sejam atraídas pela paz que o Senhor coloca dentro do nosso coração. Em nome de Jesus, que em vez de levarmos guerra, venhamos levar paz, em vez de levarmos divisão, que venhamos trazer união, em vez de discórdia, Senhor, que venhamos trazer harmonia a todos os lugares que o Senhor nos enviar. Que aqui seja, Senhor, levantados pacificadores para o Teu reino. Em nome de Jesus, aqueles que trarão a paz no Teu reino. A paz, reconciliando aquelas pessoas que saíram do caminho do Senhor. Senhor, que sejamos aqueles que vão reconciliar, trazer essas pessoas até Ti novamente, através da mensagem de Jesus Cristo, através da palavra que é Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que venhamos ser o mensageiro da reconciliação. Que assim seja na minha vida, que assim seja neste canal, que assim seja na vida deste meu irmão, dessa minha irmã. Em nome de Jesus, que através de nós, pessoas possam voltar para Cristo, pessoas possam voltar a se relacionar contigo, pessoas possam ser novamente, Senhor, ter a autoridade de filho, como aquele filho pródigo que foi restaurada a autoridade dele, a identidade de filho, que assim seja, que restaure, Senhor, que seja restaurada a identidade de pessoas aqui que venham ser chamados de filhos de Deus e pacificadores. Em nome de Jesus, a senhora ao Senhor nesta hora, crendo que o Senhor está ouvindo e crendo que o Senhor nos responderá. Em nome de Jesus Cristo, amém. Graças a Deus. Abençoe este canal, abençoe. A palavra que vem no meu coração agora foi essa, abençoe. Se você abençoar é porque Deus fará alguma coisa na sua vida, fará algo grande. Eu tenho certeza
Essa foi a palavra que veio no meu coração. Abençoe este canal, envie para outras pessoas, compartilhe essa mensagem, dá o seu like, comente, se inscreva, traga mais pessoas para se inscrever. Amém? Que o Senhor te abençoe abundantemente, ricamente, poderosamente, todos os dias da sua vida e da sua família, até a volta do nosso Salvador Jesus Cristo. E até a próxima mensagem, se Deus quiser.